O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é um convite a confiança e uma abertura à palavra de Deus. Deus nos dá a graça de poder ouvir a sua palavra, gerar a palavra em nós e dar fruto. Essa é uma das ações importantes que o Senhor nos convida a celebrar nesse tempo. Veja como é interessante o fato desta colocação, a primeira leitura, já é uma abertura a uma realidade de humildade. Veja que interessante, o texto ali de Ezequiel vai falar, o Senhor vai colocar a dimensão do cedro, e vai dizer que o cedro precisa ser podado, e vai colocar o topo do cedro, a poda, num monte, e esse cedro será maior. Então ali mostra um sinal bonito, que para poder dar vida também tem que saber reconhecer, então, a realidade da humildade, e deixar com que a outra realidade, o novo, prevaleça e cresça, mas não perde a majestade do cedro. É uma ação bonita apresentada no texto. A outra realidade apresentada dentro do texto mostra também a dinâmica de um Deus que acompanha, um Deus que orienta e um Deus que cuida. Então nós sabemos de toda essa realidade que Deus não abandona a gente. Deus cuida. Deus traz, a alegria de Deus é que permaneçamos nele. E não só permanecer em Deus, mas ser também a sua presença ao outro. Então um sinal bonito de comunhão. A humildade que gera comunhão. A humildade que se abre para o novo. Aí nós temos uma ponte, pegando lá no texto do Evangelho, que alegria poder ouvir Jesus Cristo falar de algo tão profundo, de uma maneira tão simples. Ele vai usar a dimensão da agricultura para falar do reino de Deus. Se eu tenho um coração humilde, se eu trago comigo essa necessidade de se também deixar amar, eu vou saber acolher. Quem sabe, quem se deixa amar, sabe acolher.
Olha que interessante o fato, ele vai colocar ali duas parábolas falando de sementes. A primeira diz que uma pessoa joga a semente na terra e vai dormir dia e noite. Ele confia na semente, ele confiando na sua semente, ele não se preocupa quase nem com a terra. Dorme, acorda e ali vai acontecendo um milagre, porque a vontade não é daquele que só semeia, e nem tanto só o fruto, só a dimensão da terra, mas a ação de Deus em meio. Então essa importância de Deus que vai trabalhar esse amor à semente que é acolhida pela terra e se deixa germinar. A terra, por sua vez, também precisa de nutrientes. Ela pode ajudar a semente a dar vida, a ter vida, melhor dizendo. Mas a terra também precisa de nutrientes para continuar mantendo a sua missão enquanto terra. Então, ali mostra uma ação importante, né? Ali parece que rasga a terra, a semente cai. Isso significa o quê? Aquele que está com o coração aberto, recebe a palavra, e essa palavra vai gerar, né, a sua ação dentro daquela pessoa. E aquela pessoa vai cooperar para que essa palavra cresça, amadureça e frutifique. É uma ação importante, é uma ação grandiosa dentro desse mistério. Deixar com que a palavra cresça dentro da gente. Mas às vezes a gente vai falar assim, mas parece que a palavra de Deus não toca o coração da gente. Porque a gente fica preso a tantas outras coisas, a tantas outras realidades e necessidades, que a palavra de Deus passa apenas a ser palavra. Parece que ela não surte um efeito. Aí vem a dimensão do grão de mostarda, que ali é apresentado. Vocês viram que interessante? O grão é tão pequeno, mas é importante a gente conhecer bem essa mostarda, porque existem duas qualidades de mostarda, e talvez a gente só conheça uma, né? Aquela que parece um pé de alface, né? Aquela que é grandiosa, frondosa, ela pode, se você deixar, como o próprio pé de alface, vai crescendo um pendãozinho, e ali fica 1 metro, 1,5 metros, ali está bom. Agora, essa semente da mostarda, não é a mostarda branca, essa que parece uma hortaliça, mas é outro tipo de hortaliça, a mostarda preta, que vai mostrar uma ação grandiosa. Ela cresce, vai até uns 4 metros de altura e dá ramos. Mas também é fonte de alimento para o homem, é fonte de alimento para tudo aquilo que é natural, que ali está. E o seu tronco, o seu pequeno tronco serve como lenho. Olha quanta coisa boa dá para tirar da mostarda, né? Por que Deus vai dizer que o reino dos céus é como um grão de mostarda? Porque aparentemente parece ser uma palavra insignificante aos nossos ouvidos. Quando nós estamos presos ou fixados nas nossas realidades temporais, materiais, né? Quando nós estamos fixados nas nossas preocupações, nós esquecemos da palavra. Ela ali está, mas parece que ela não faz efeito. Quando estamos numa realidade de limite, que aparentemente parece que não tem solução, essa palavra parece também que não nos dá uma resposta. É uma ação interessante. Agora o Senhor fala, se você confiar nessa palavra, por menor que seja o anúncio, se você tiver com seu coração aberto, sua mente voltada a essa palavra, você tem vida. Só que as coisas não vão acontecer do seu jeito, no seu tempo e na sua hora, do momento, do jeito que a gente quer. Por que a gente dá essa expressão? Porque o ser humano, de uma maneira muito mais geral, está preso numa realidade chamada ansiedade. Somos ansiosos, queremos as coisas para ontem, do nosso jeito, ao nosso modo, queremos servir a Deus do nosso jeito. Se não é do nosso jeito, no nosso tempo, não sirvo a Deus. É interessante isso. Até mesmo podemos cair num perigo da própria religião, querer a religião ao nosso modo. Como é que eu vou fazer a religião? Hoje eu posso ir, então tá bom, então hoje eu vou. Amanhã eu não posso ir, mas eu não vou sentir falta de não ir. Eu tenho uma atividade dentro da religião. Ótimo, hoje faço a realidade, amanhã não vou fazer a realidade porque não é meu dia. Então não é fé, é simplesmente atividade pela atividade. Não tem mistério. A gente está colocando as nossas necessidades
como se fosse maior do que as necessidades de Deus em nós. Agora veja esse grão de mostarda. Ele entra na nossa vida, mas ele vai fazer as coisas ao seu tempo e do seu modo. Veja, para que o grão de mostarda cresça, é necessário o que de primeiro momento? Que ele se deixe morrer, que ele entre na terra, que ele se deixe viver comunhão com a terra. Não é assim? A semente, quando cai na terra, ela tem que viver essa comunhão, essa troca de realidades. Se não tem troca de realidades aqui, não tem mistério. E o que faz isso? A vontade do Criador. Ela cresce, se fortalece e dá vida. Hoje de manhã explicava para as crianças, porque às vezes para a gente é fácil, mas para uma criança é um pouco complexo. Como é que você explica isso? Pega aquilo que é mais comum para a gente hoje. Qual que é a fruta mais comum? A laranja. Ela não tem semente? Se você pega uma laranja e chupa uma laranja bem docinha, ela não é gostosa? Ela é saborosa. Ela te traz um prazer. Né? Mas não é só um prazer do gosto da fruta. É de toda a árvore. É de toda a realidade. É interessante isso. Mas se você morde a semente da querida laranja, o que acontece? Amarga a tua existência. Amarga a tua vida. E aquele doce da laranja se perde por causa daquele amargo que fica. Então já começa aí a mostrar uma coisa. Às vezes, a gente está nesse prazer de Deus, mas também tem uma coisinha amarga que pode te tirar toda a beleza e a doçura daquele momento. Por isso que a gente tem que saber separar a semente da própria laranja, né? De toda a carne da laranja. Mas se você cuida daquela semente e coloca na terra, prepara a semente e deixa-a morrer, o que acontece? Se você mostrar uma semente para a criança, você fala para a criança, aqui tem uma árvore de laranja, ó. A criança enxerga a árvore de laranja? Não, mas ali está a árvore de laranja. Aí você fala assim, olha, essa árvore de laranja que eu estou te apresentando aqui na palma da minha mão, tem um fruto gostoso. A criança enxerga o fruto gostoso? Não. Ela enxerga a árvore? Não. Mas está ali a árvore e o fruto. Mas é interessante que a laranja não dá fruto para si própria, né? A laranja não se alimenta da sua laranja. Né? É interessante isso. A laranjeira não vai se alimentar. Mas se você joga a semente na terra e deixa o amor acontecer, vai sair uma trepinha, uma folhinha, vai crescer, vai demorar, que não cresce da noite para o dia, né? Demora uma semana, depois cresce, demora um mês, sai um galinho, e assim vai indo. Chega só depois de 5 anos, é que ela vai dar uma floração. Aí você fala, vai ter laranja. Não, cai tudo. Porque não chegou o tempo da laranja. Ela não chegou à maturidade da árvore. Assim é a palavra de Deus. Às vezes nós queremos entender a palavra de Deus no agora. É já. Já viram? Às vezes a gente cai no perigo de pegar a Bíblia e pensar que é um livro de adivinhações, pega, fecha, eu preciso de uma palavra. Abre, cai a introdução. O que você vai falar? Deus quer que você comece tudo de novo. Olha que beleza. Né? Então você fecha de novo, abre, quando vê, Apocalipse. Ai meu Deus, é o fim do mundo, eu vou morrer. Não, fecha de novo, abre, Cântico dos Cânticos. Mas eu estou encalhado, estou rezando para Santo Antônio, não vou casar. Fecha de novo, você nunca vai encontrar a solução dessa palavra. Agora, se você pega a palavra, lê a palavra, antes de ler melhor, você pede a invocação do Espírito Santo, porque a terra precisa ser trabalhada, ela precisa ter nutriente. Então, deixa o Espírito Santo descer na sua força, com a sua brisa, né? Deixa o Espírito Santo estar em você. Depois você lê a palavra, não queira entender de primeiro momento, acolhe. Ama essa palavra, leia 1, 2, 3 vezes a mesma parte. Deixa com que essa palavra entre na tua existência, passe na tua vida como o sangue que corre às tuas veias. Depois você dialogue com a palavra, Senhor, o que tu queres? Olha quanta coisa importante ser chamado Lécio Divina. Essa palavra vai começar a mexer com a tua vida. E você vai começar a ver passos de sua história e se colocar diante dessa palavra e falar, Senhor, como eu posso ser melhor diante dessa realidade? Ela deixa de ser puramente uma palavra, se torna a palavra de Deus e agora a palavra de vida.
E essa palavra transforma a minha e a tua existência, porque ela vai gerar fruto. A laranjeira se alimenta da laranja? Não, mas ela dá a laranja. Feliz daquele que pode se aproveitar daquela laranja que ela deu. Assim também é a palavra, a gente anuncia. Feliz daquele que vai colher o fruto dessa palavra que foi semeada, amada, que foi gerada por amor. Aí a gente entende a palavra de São Paulo, como São Paulo ali coloca, né, dizendo dessa mesma realidade que nós estamos presos nesse corpo. Um dia seremos libertos. Mas enquanto não somos, temos que viver esse tempo na esperança dessa grande libertação. É como a palavra de Deus que entra na nossa vida, mexe tudo com a gente e nos dá um sentimento de graça e de salvação. Nós vivemos dessa palavra não simplesmente para fazer uma ação produtiva, como uma ação de produção, mas de conversão e de vida. Que a palavra transforme a nossa história. Hoje nós também estamos rezando Santo Antônio. Vou contar um segredo para vocês aqui. Santo Antônio é de Lisboa, né? Ele não é de Pádua. Pádua, ele chegou em Pádua depois. Se falar que Santo Antônio não é de Pádua para italiano, você apanha, né? Porque fala que Santo Antônio virou italiano. Mas Santo Antônio é de Lisboa, nasceu lá. Santo Antônio nunca foi casamenteiro, porque ele era pregador. Então, naquele tempo, tinha os padres pregadores, né? E ele não era casamenteiro. Mas por que fala da dimensão de ser casamenteiro? Pelo exemplo de vocação que ele viveu, pela fidelidade da vocação que ele viveu. Então, eu quero o meu matrimônio como a vocação de Santo Antônio. A fidelidade, o amor e a doação. Santo Antônio, como disse, era pregador dessa palavra. Muitas pessoas não acreditavam na palavra anunciada. Naquele tempo, até como hoje, muitas pessoas se preocupavam com tantas coisas, menos com a palavra de Deus. Enquanto não ouviam Santo Antônio ia no lago de Pádua e falava com os peixes. Falava o mesmo evangelho que queria anunciar às pessoas e elas fechavam os ouvidos, os peixes abriam o coração. Então, o milagre de Santo Antônio que profetiza, que fala aos peixes, né? A profecia dos peixes. Me lembra um provérbio chinês, uns monjinhos chineses. Então tinha um monjinho daqui, de lá, e ele via que sempre um ficava olhando para as carpas e elas próximas. E ele falou assim: o que você está fazendo? O monjinho falava: olha como elas me amam. O outro falava: como é que você pode entender que as carpas te amam? O outro olhou e falou assim: é porque elas ficam próximas de mim. Esse é o sentido de amar. Se você não consegue amar por ser racional, olha para a realidade criada, como ama, né? Então, o sentido, se a palavra de Deus para ti não serve, as pedras vão ouvir e vão se converter, né? Então, mostra esse sentido bonito da pregação de Santo Antônio. Porque do pão, ele nunca foi padeiro, né? O título não foi dado a ele, mas porque Antônio dava o pão da palavra, então significa que a gente também recebe o pão da vida, Cristo, o pão da vida, palavra de Deus, né, anunciada. Então não deixe faltar na mesa o pão de cada dia. Santo Antônio, padroeiro dos pães. Santo Antônio, como fala do pão da vida, tinha um homem incrédulo, né, ali no reino, que estava querendo, em Pádua, querendo destruir a imagem de Santo Antônio, porque era um bom pregador. E ele falou assim: olha, eu vou desmentir, porque eu não acredito nesse Deus que você prega, né? E fala para ele, né? Ninguém tem que seguir esse Deus que é feito pão. E Santo Antônio, celebrando a missa, ele falou: olha, eu vou desafiar você, né? Ele falou: pode desafiar. Eu vou trazer meu burro aqui, né? Se meu burro, na hora, deixar de comer feno para ver a tua hóstia, eu me converto à tua religião. Ele levou o burrinho na missa, a porta aberta da igreja, e o burro estava lá mascando o feno dele, feliz da vida, olhando para a missa, escutando a pregação de Santo Antônio. No final, Santo Antônio sai para dar a bênção, porque era o dia de dar a bênção com o Santíssimo na porta da igreja. Eis que naquele momento, enquanto o homem ria, porque o burro não parava de comer o feno, né, o que acontece? Quando o burro olha
para o ostensório, o burro para de comer a palha, o feno, né? O trigo que ele comia ali, a aveia, melhor dizendo, né? O que ele faz? Olhando para o ostensório, ele para de comer, vai mais perto, se ajoelha e inclina a cabeça, em reverência a Deus. Toda criatura louva o Senhor. Essa foi a linguagem de Santo Antônio e a pregação dele. Tudo que vive e que respira, louva o Senhor. E esse foi o motivo pleno, não só para aquele homem se converter, mas todos os amigos deles que zombavam da pregação de Santo Antônio. Isso para dizer que a palavra, por mais pequena que seja, tudo que vive e que respira, louva o Senhor. Pode converter uma cidade toda, se esta estiver aberta à palavra de Deus. Então que Santo Antônio também interceda por nós. Por isso que disse hoje um dia maravilhoso, porque a palavra nos dá conforto, nos dá confiança e nos ajuda na nossa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos,